Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 11. Funções. Uma dependência que preenche as condições de uma análise será denominada função. Deste modo, diremos que a função entre uma classe e seus componentes, entre uma cadeia e suas partes, entre um paradigma e seus membros. Do mesmo modo, a função mútua entre os componentes, sejam eles partes ou membros. Serão denominados funtivos de uma função os termos entre os quais esta existe. Entende-se por funtivo um objeto que tem uma função em relação a outros objetos. Disse que um funtivo contrai sua função. Das definições resulta que também funções podem ser funtivos, uma vez que pode haver função entre funções. Assim, existe uma função entre a função que as partes contraem entre si e a função contraída entre a cadeia e suas partes. Um funtivo que não for também uma função será denominado grandeza. No caso que já consideramos, os grupos de sílabas, as sílabas e as partes das sílabas serão grandezas. Adotamos aqui o termo função em um sentido que se situa a meio caminho entre seu sentido lógico-matemático e seu sentido etimológico. O sentido que adotamos é formalmente mais próximo do primeiro, sem contudo ser idêntico. É exatamente de um conceito intermediário assim que necessitamos na linguística. Podemos dizer que uma grandeza, no interior de um texto ou de um sistema, tem determinadas funções. E com isso, aproximamo-nos do emprego lógico-matemático do termo, expressando, em primeiro lugar, que a grandeza considerada mantém dependências ou relações com outras grandezas, de modo que certas grandezas pressupõem outras, e em segundo lugar, que, evocando o sentido etimológico do termo, essa grandeza funciona de uma determinada maneira, representa um papel particular, ocupa um lugar preciso na cadeia. Nesse sentido, pode-se dizer que a acepção etimológica da palavra função é sua definição realista, que evitamos explicitar e incluir no sistema de definições, porque supõe premissas mais numerosas do que a definição formal, que é mais restrita. Ao mesmo tempo que adotamos o termo técnico função, desejamos evitar a ambiguidade do uso tradicional, no qual ele designa tanto a relação entre dois termos quanto um dos termos envolvidos. Para eliminar essa ambiguidade, propusemos o termo técnico funtivo, e evitamos dizer, como normalmente se faz, que um funtivo é função do outro. Preferimos dizer, um funtivo tem uma função com o outro. A ambiguidade que censuramos no emprego tradicional da palavra função é encontrada com ainda mais frequência nos termos que na terminologia tradicional designam espécies particulares de funções. Por exemplo, quando regime significa tanto regido como regente. O mesmo ocorre com a palavra pressuposição, que pode designar uma função e também um funtivo. Esta ambiguidade dos conceitos se oculta atrás da definição realista das espécies de funções, que por isso mesmo deve ser excluída das definições formais. Outro exemplo é a palavra significação empregada tanto para o ato de designar quanto para o próprio designado. Esse termo é obscuro também em muitos outros aspectos. Podemos agora oferecer uma visão sistemática das diferentes espécies de funções de que necessitaremos na teoria da linguagem, e ao mesmo tempo apresentar as definições formais dessas funções que até aqui, introduzimos apenas a título operacional. Chamamos de constante um funtivo cuja presença é condição necessária para a presença do funtivo com o qual tem função. Por variável, ao contrário, entendemos um funtivo cuja presença não é condição necessária para a presença do funtivo com o qual tem função. A partir daí podemos definir, item interdependência, uma função entre duas constantes. Item determinação, uma função entre uma constante e uma variável. Item constelação, uma função entre duas variáveis. Em certos casos, será útil ter um termo comum. A interdependência e a determinação serão chamadas coesões, pois em ambas há pelo menos uma constante. Já a interdependência e a constelação serão chamadas reciprocidades, pois unem termos de mesma natureza, diferentemente da determinação, que é orientada. Na determinação, deve-se distinguir entre os funtivos. Chamaremos de determinado a constante, e de determinante a variável. Do funtivo cuja presença é condição necessária para o outro, diremos que é determinado por ele. Do funtivo cuja presença não é condição necessária para o outro, diremos que o determina. Em contrapartida, os funtivos que contraem uma reciprocidade podem receber o mesmo nome. Chamaremos de interdependentes os que contraem uma interdependência, e de constelares os que contraem uma constelação. Ao formular as definições de nossas três espécies de funções, consideramos apenas os casos com dois funtivos.
É possível prever funções multilaterais, mas estas podem ser sempre reduzidas a funções bilaterais combinadas. Outra distinção essencial para a teoria da linguagem é a que existe entre a função e ou conjunção, e a função ou desjunção. É sobre essa distinção que se baseia a diferença entre processo e sistema. No processo no texto, encontra-se um e uma coexistência entre os funtivos que dele participam. No sistema, ao contrário, há um ou uma alternância entre os funtivos que dele participam. Por exemplo, as palavras toa, tom, tia, vim, voa, via. Estas grandezas são cadeias que entram no processo da língua, isto é, o texto. Mas os elementos T e V, U e I, A e M, tomados 2 a 2, constituem paradigmas que entram para o sistema da língua. Em toa, a coexistência entre T, U e A. Em vim, a coexistência entre V, I e M. Mas entre T e V há alternância, do mesmo modo, entre U e I, e entre A e M. Pode-se admitir que são as mesmas grandezas que entram no processo e no sistema linguísticos. Do ponto de vista do processo, T é uma parte. Do ponto de vista do sistema, T é um membro. Os dois pontos de vista distintos permitem reconhecer objetos diferentes, pois a definição funcional varia em cada caso. Em nossa teoria da linguagem, diversamente da linguística tradicional, procuraremos utilizar uma terminologia que evite ambiguidades. Assim, adotaremos correlação para a função ou e relação para a função e. Definiremos, portanto, item sistema, uma hierarquia correlacional. Item processo, uma hierarquia relacional. Esses dois conceitos, sistema e processo, são gerais e não devem ser restritos apenas aos objetos semióticos. No entanto, quando falamos da língua natural falada, que é a única que nos interessa no momento, podemos utilizar termos mais simples. Processo será o texto ou sistema será a língua. Texto e língua contraem uma função mútua que pode ser vista como relação ou como correlação. Um exame mostra que se trata de uma determinação cujo sistema é a constante. O processo determina o sistema. Mas é essencial notar que a existência de um sistema é condição necessária para a existência de um processo. É impossível imaginar um texto sem uma língua que o governe. Mas é perfeitamente possível imaginar uma língua sem textos correspondentes. Portanto, podemos concluir: um processo é virtual se não houver textos realizados, mas o sistema da língua já existe. E só podemos considerar um texto como realizado se ele puder ser objeto de análise particular. Com base nessa análise, apresentamos um quadro esquemático das funções previstas. Item relação, conjunção, coexistência. Item correlação, desjunção, equivalência. Item determinação, seleção, especificação. Item interdependência, solidariedade, complementaridade. Item constelação, combinação, autonomia.